Bom dia, tudo bom, pessoal? Como vocês vão? Bom, eu sou o Renato, professor, de biologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante que é da parte de nutrição e composição química das células ou dos seres vivos como um todo, que são os carboidratos. Então, quem estiver vendo o vídeo aí, tá lá tá no YouTube, esse vídeo, então entra lá, escreve aí no canal, compartilha aí para ajudar a gente a divulgar esse conhecimento aí, tá bom? Bom, carboidratos. Vamos falar sobre carboidratos, então? Vamos lá, Bom, quando a gente pensa em carboidratos, a maioria das pessoas elas pensam em alimentos como esse aí. Então a gente pensa aqui, ó, batata, pão, um macarrãozinho aqui, um grão, cereais e tudo mais. Frutas como banana, mamão, maçã, então tudo isso tem carboidratos? Sim, tudo tem, mas não é só essa imagem bonita que é só carboidratos, não, Quando a gente pensa em carboidratos, a gente pensa no que também? Olha, uma pizza, Então, se você está assistindo essa aula e está perto do horário do almoço, eu sinto muito, viu? Porque imagens fortes vão aparecer aqui agora. Pessoal, olha só essa imagem aí, ó. Pizza. O que tem ali, gente? Massa, Principalmente do trigo, Bastante carboidrato, O queijo tem carboidrato, tomate tem carboidrato, tá? Milho, se tiver, sei lá o que tem nessa pizza aí, mas eu gostaria de saber muito o que tem nessa pizza, tá bom? O que mais tem carboidratos aí, pessoal? Olha aí. Nossos lanches, sanduíche, refrigerante, bala, doce, rosca, chocolate, tudo mais. Olha aí, ó, carboidratos. Imagina só aquele docinho de festa, hein? Olha aí que delícia, olha. Gente, carboidratos, 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 carboidratos. Essa lasanha maravilhosa. Carboidratos. Não são só carboidratos, mas hoje é a aula de carboidratos, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beleza. Bom, carboidratos são, em primeiro momento, você tem que saber, não pode esquecer jamais, que eles são moléculas orgânicas, tá bom? Os seres vivos, ou seja, aquilo que tem vida, são pautados principalmente nesses três elementos: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E os carboidratos, eles são formados de carbono, oxigênio e hidrogênio, tá bom? Certo? São carboidratos. E como a gente já comentou anteriormente em outras aulas, essas substâncias químicas aí, a gente tem os grupos de moléculas inorgânicas, que são água e sais minerais, e a gente tem as moléculas orgânicas. E hoje o nosso assunto é carboidratos, tá bom? Depois nós vamos falar de lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Mas hoje a gente vai falar sobre os carboidratos. Então vamos lá, decifrar alguns tópicos disso, tá bom? Bom, pessoal, a gente sabe que o ser vivo, principalmente, ele é formado a maior parte, das células ou de um organismo como um todo é formado de água, tá bom? Mas se a gente considerar o restante que sobrou aqui, ó, quais são os principais componentes se a gente tirar a água? Imagina que a gente eliminou a água. O que sobrou? Proteínas, em torno de 70%, e o restante a gente vem aí, gordura, lipídios, 14%, e glicídios aqui, ó. Esse aqui são os carboidratos, tá bom? Professor, mas eu achei que a gente era formado por mais carboidratos, Por que a gente é formado por pouco carboidrato? Tá certo que isso aí é uma média, Tá bom? Mas a gente, principalmente animal, a gente estoca pouco carboidrato, tá bom? A maior parte do estoque de carboidratos estão nos vegetais, tá bom? Nas plantas. Então, quando a gente consome, por exemplo, milho, mandioca, trigo, tudo que vem vegetal tem mais carboidrato do que um animal, tá? Então, frutas, diversas, etc. Então, a gente tem mais carboidrato, tá bom? E outras substâncias estão aqui em quantidade similar ou menor, tá bom? Vamos para frente aqui. Ok, então vamos lá. Carboidratos.
É muito fácil a gente falar carboidratos, mas às vezes vai aparecer para você na prova, numa questão do vestibular ou no concurso, vai falar lá açúcares, até aí tudo bem, é um termo bem genérico, né? Porque o açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é o açúcar, esse açúcar que a gente conhece, tá? Pode ser chamado de glicídios, principalmente quando a gente estiver falando em termos de estruturas celulares, e a gente também vai falar em sacarídeos, que é o que a gente mais vai usar nessa aula, porque nós vamos falar da estrutura molecular dos carboidratos e a gente usa muito a questão dos sacarídeos, tá bom? Como eu disse aí, ó, são produtos de origem vegetal. Por que eles são de origem vegetal? É um fator importante. Por causa do seguinte, os carboidratos, como a questão da glicose que a gente vai ver, eles são um produto imediato da fotossíntese, tá? Então, o que acontece? A gente tem aí os seres vivos, né, os vegetais principalmente, eles estão fazendo a questão da fotossíntese, né? Então, é muito normal a gente achar, né, a fonte de carboidratos de plantas, tá bom? Então, a maior parte daquilo que a gente vai consumir que tem carboidrato veio de uma planta. Por exemplo, o açúcar, né, que é o que a gente conhece aí, principalmente, que você compra no seu supermercado, seja esse açúcar cristal, seja o açúcar mascavo e tudo. De onde que é? Qual que é a origem desse açúcar? Né? Aqui no Brasil, principalmente, a origem é cana-de-açúcar, né? Inclusive recebe esse nome por causa disso. Então eles pegam lá, vai moer, vai tirar um caldo, né, daquilo, a famosa garapa, né, que chama de melaço, e aí vai passar a produzir o açúcar mascavo, depois passa por uns processos industriais até ele ficar cristalizado, branquinho. Então, pessoal, a grande fonte de açúcar, de carboidrato, ela é de origem vegetal. É a fruta que a gente come, igual eu falei, o milho, come a pamonha, né? Eita, eu falei que essa aula aqui ela é pesada, né? E a gente vai usar esses carboidratos para tudo, mas a gente também vai ver nos grãos, no arroz, no feijão, no trigo, tá? Muito carboidrato em tudo aí, principalmente de origem vegetal, certinho? Então, tudo vai partir do princípio vegetal. Aí vem doce, por exemplo, doce, vou usar o açúcar da cana de açúcar. Massas, vou usar o carboidrato que está no trigo, né? Ou posso usar outros tipos de fontes, mas a maior parte tem carboidrato, tá bom? Da mandioca, sei lá da onde, tá bom? Ok? Bom, para que servem os carboidratos? Carboidratos, a gente tem duas funções importantes no organismo. Primeiro, eles são energéticos, né? Podem ser energéticos. O que isso significa? Que o corpo, o organismo, a célula vai usar esse carboidrato para a produção de energia. Que energia é essa, né, em que a célula vai usar? Ela vai pegar um carboidrato para transformar ele em ATP, tá bom? Opa, peraí que a gente voltou aqui. Então a gente vai usar para a produção em ATP, que é a parte energética, a molécula imediata que a célula usa. Então ela vai pegar esses carboidratos aqui, ó, que a gente vai falar deles, a glicose, o amido e o glicogênio, para transformar eles em ATP, tá bom? Por quê? Porque a célula não consegue usar a energia direta da glicose, do amido e do glicogênio. Eu preciso transformar. É a mesma coisa, eu não posso abastecer o tanque do meu carro com petróleo. Eu tenho que pegar o petróleo, eu tenho que fazer um processo químico, fracionar ele, tirar a gasolina, aí a gasolina eu ponho no meu tanque, certo? Então a célula também não usa a glicose, o amido, o glicogênio direto, tem que transformar ela em uma energia útil, que ela é capaz de usar, e essa energia é o ATP, tá bom? E a preferência da célula para a produção de ATP é o uso de carboidrato, né? A primeira fonte energética que as células animais têm, as animais, vegetais, etc., é o uso do carboidrato, tá bom? Isso é muito importante. Só que nem todos os carboidratos são usados como fonte de energia. Nós temos alguns carboidratos que são estruturais. O que significa ser estruturais? Eles participam de uma determinada estrutura da célula, né? Então, eles não vão ser consumidos na produção de ATP. Eles vão ficar formando ali uma estrutura, uma parte de uma molécula, uma parte de uma estrutura maior, tá bom? Aí a gente vai dar alguns exemplos, mas os principais aqui é celulose,
e a quitina, tá bom? Celulose, que a gente conhece muito aí, né, dos vegetais, forma a parede celular, né, celulósica, e a quitina, que também aparece aí em alguns animais, os artrópodes, e também aparece nos fungos, tá bom? A gente vai falar já já sobre isso. Aqui do lado, não menos importante, tem uma pirâmide alimentar. E aí o que a gente tem? Essa pirâmide aqui, ela é constituída, né, na base. Quando a gente olha para a base aqui dessa pirâmide, deixa eu pegar aqui o azul, ó. O que a gente tem na base dessa pirâmide, gente? Olha aqui, ó, a grande fonte de carboidratos. Então olha aqui, batata, açúcar, pão, né, aveia, sei lá o que é isso aqui, tá? Mas é carboidrato. Isso aqui é a base energética, tá? Que mantém o organismo. Aí aqui em cima a gente tem sais, vitaminas, também carboidratos, né? Vai diminuindo para cá até a gente chegar aqui em cima, onde a gente tem mais gorduras, né? Em que a gente deve consumir em menor quantidade, tá bom? Pirâmide alimentar, coisa boa para cair em vestibular, viu, gente? Cai bastante, tá? Continuando aqui, né? Vamos falar das classificações que geralmente são cobradas. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, como já fala aqui para nós, olha lá, ó, né? Monossacarídeo. Mono significa o quê? Tá? Então a gente vai estar um carboidrato, uma única molécula, tá bom? Oligosacarídeos significa poucas moléculas de carboidratos juntas. E polissacarídeos, aqui ó, são muitas moléculas juntas, certo? Então, o que a gente vai ver a classificação? De acordo com a quantidade de moléculas de carboidratos que tem. Se tiver mono, se tiver 2 ou até uns 10 oligosacarídeos, e se tiver mais que 10 é polissacarídeo. Então, são muitas moléculas, tá bom? E aqui a gente tem, né, uma fórmula química que explica qualquer carboidrato, tá aqui, ó, certo? Qualquer carboidrato cabe dentro dessa fórmula. O que a gente tem? Ó, carbono, hidrogênio 2, sempre 2 hidrogênios, e oxigênio, multiplicado por N, sendo que N é o número de carbonos. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Eu sei que a glicose, né, que é o carboidrato mais famoso, né, então um pouquinho, ó, a glicose. A glicose ela tem 6 carbonos. Então tá aí. A glicose, eu sei que ela tem 6 carbonos. Então como que ficaria a molécula, né, de glicose? Se ela tem 6 carbonos, então lá, como é que ficaria? C, né? C. Aí eu vou pegar aqui, ó, C vezes N. Se ela tem 6 carbonos, 6 vezes N, C, 6. Certo? H2. H2 vezes N. H2 vezes N, 2 vezes 6, então eu vou ter H12, certo? Além disso, eu vou ter aqui, ó, H12. Quando eu... Peraí que eu saí aqui da tela, hein? Aí voltei. Então, né, deixa eu voltar aqui. Quando eu tiver... continuando aqui, ó, então H12. Oxigênio, O vezes N. Se N é 6, então eu vou ter O6. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho a minha molécula de glicose. Tá aqui, ó, certo? C6H12O6. Então, eu posso usar isso aqui para qualquer carboidrato, tá bom? Qualquer carboidrato, qualquer eu vou conseguir usar para ter essa fórmula aqui, beleza? Então, se eu pegar uma molécula e eu conseguir manter esse padrão aqui, eu sei que é um carboidrato, né? Monossacarídeo, certo? Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Ok. Beleza. Tá bom? Joia. Monossacarídeos. O que são monossacarídeos? Algumas características importantes para monossacarídeos. Bom, eles são açúcares simples. O que a gente fala simples? Significa que eles são uma única molécula, tá bom? Então, eles são simples. Pelo fato de ser uma molécula só, simples, eles são solúveis em água, tá bom? Então, o que acontece? É por isso que eu consigo misturar açúcar na água. Ele vai, né, se desfazendo ali, ele é solúvel. Então, eu posso misturar açúcar na água e depois de um tempo eu posso analisar ali, eu não vejo mais o açúcar na água. Claro que depende ali da saturação da solução, né? Então, eu pego ali e vejo que ele é solúvel em água. E isso é importantíssimo,
Porque quando ele é solúvel em água, ele permite com que ele seja absorvido. Vou inclusive ressaltar aqui, porque você não pode esquecer. Olha lá, vou até pôr maior aqui, porque você não pode esquecer. Ó, são absorvidos no intestino, no nosso caso, tá? Esses aqui é que são os principais, tá bom? Eles são absorvidos no intestino, pelo fato deles serem solúveis em água, tá? São solúveis em água e eu posso, então, absorver no intestino, ok? O que isso vai significar? Que se eu consumir um carboidrato maior, ou um oligosacarídeo, ou um polissacarídeo, eu vou ter que, de alguma forma, destruir esse carboidrato grande, digerir, fazer uma digestão, né, para que eu tenha somente monossacarídeos. Aquilo que eu não conseguir digerir para chegar em monossacarídeo, eu não vou absorver. E aí, vai embora, tá bom? Vai sair nas fezes, tá? Então, é importante a gente entender isso aqui, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Como a gente já viu, né, a quantidade de carbonos está aqui, ó, né, no monossacarídeos, etc. Os principais monossacarídeos, ou que a gente vai trabalhar, vão ter 5 carbonos ou 6 carbonos, tá bom? Se tiver 5 carbonos, a gente vai chamar de pentose, né? Difícil, gente. 5 carbonos, pente, né? Se tiver 6 carbonos, hex, né? Hexose, tá bom? Certo? Esses são os principais carboidratos que a gente vai lidar aqui na nossa aula e também é o que mais aparece aí nos exercícios, tá bom? E aí, vocês estão bem? Estão bem? Estão beleza? Estão acompanhando aí? Vamos lá, tá bom? As pentoses, né, que é o que a gente vamos começar pelas pentoses, são componentes de ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos, professor? São moléculas que compõem, né, o material genético, tá bom? O material genético da célula, como está colocado aqui para nós, ó, o RNA e o DNA, tá bom? Só que esse material genético, ele é formado por uma estrutura molecular que tem dentro dessa grande estrutura um pedacinho aqui que é um carboidrato, tá bom? Certo? Que a gente vai ver mais na frente na aula de ácidos nucleicos. Mas as pentoses são carboidratos que fazem parte desse ácido nucleico. Então, ele faz parte do RNA e faz parte do DNA, tá bom? Essas pentoses, né, que a gente vai ver aqui agora, tem as duas importantes, que inclusive elas que dão um nome para esses ácidos nucleicos. Então, lá, eu tenho 5 carbonos formando uma pentose. Quais são essas pentoses? A primeira delas é a ribose. Ribose é essa molécula aqui, ó. A ribose, ela participa da estrutura do RNA, tá bom? Ela participa da estrutura do RNA. E a desoxirribose participa da estrutura do DNA, tá bom? Inclusive, esse carboidrato é o que dá o nome na molécula, tá bom? Então, por exemplo, o RNA é chamado de ácido ribonucleico, tá bom? Então, olha aí, ó, isso é o RNA, então ácido ribonucleico. Então, né, isso é o que dá o nome no RNA. E lá no... Deixa eu... o ácido aqui. E o DNA, professor, como é que ele chama, né? Ele é o ácido desoxirribonucleico. Tá bom? Então, o que a gente vê aqui, olha lá, ó. O que a gente vê? A ribose, aqui, ó, ribonucleico, certo? E a desoxirribose, ó, desoxirribonucleico, tá bom? Então, eles fazem parte do nome aí da molécula, tá bom? Certo? E qual que é a diferença entre eles, professor? Qual que é a diferença entre esses dois carboidratos? A diferença está aqui, ó, né? Numa única modificação. A ribose, ela tem essa estrutura, e a desoxirribose, esse oxigênio aqui, ó, ele vai vazar daqui, ó, vai desoxigenar, tá bom? Então, essa é a única diferença que tem, esse oxigênio que tem ligado aqui, né? Essa hidroxila que tem aqui, que ele perde o oxigênio e vai embora, tá bom? Certo? Então, não esqueça, as pentoses, ribose e desoxirribose são carboidratos da estrutura, olha lá, ó, estrutura, tá colocado aqui para nós, ó, aqui no título, ó, estrutura dos ácidos nucleicos. Não esqueçam isso, importante, tá bom? Então, eles não são energéticos, vão fazer parte de uma estrutura de uma molécula e vão ficar lá, tá bom?
continuando. Agora vamos falar das hexoses. As hexoses são energéticas. Opa, agora sim, professor, energética lá, ó. Ou seja, a gente vai usar elas para a produção de ATP, tá bom? O principal hexose, longe, né, de todas as outras em grau de importância, é a glicose. Tá bom, gente? A glicose é fora de série. É que a gente vai falar. Nós vamos falar da glicose agora, vamos falar lá na frente, vamos falar em metabolismo energético, vamos falar em fotossíntese, nossa, mil coisas, tá bom? Vamos falar em questões fisiológicas, transporte, nós vamos falar em transporte de membrana, nós vamos falar em aula de hormonal, de insulina, vamos falar de diabetes, mil coisas para falar de glicose, tá bom? Certo? Então a gente tem aqui, né, essas hexoses. Veja que elas têm 6 carbonos, todas elas têm 6 carbonos, que são, se a gente fosse numerar, teria aqui o carbono 1, está nesse vértice aqui, ó, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e aqui carbono 6. Tá bom? Todas elas têm 6 carbonos. Beleza? O que muda são arranjos estruturais. Veja que eles têm algumas formas diferentes. Mas as hexoses principais, a gente tem o quê? Glicose, tá? Que é a principal de todas. A frutose, que você já deve ter ouvido falar, que encontra nas frutas. E a gente tem essa galactose aqui, que é um carboidrato que a gente vai encontrar principalmente no leite, tá bom, gente? No leite e nos seus derivados. Ah, professor, já ouvi falar de lactose. Galactose e lactose é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá bom? Galactose é um monossacarídeo. A lactose é um disacarídeo que a gente vai falar agora. Vamos lá falar dos disacarídeos, tá bom? Já. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui. Ok. Então vamos lá. Bom, a gente sabe, né, já viu lá na classificação, que a gente não tem só monossacarídeos. A gente tem oligosacarídeos e a gente tem polissacarídeos. Como que se dá a ligação entre os carboidratos para essa cadeia ficando grande? Então veja aqui comigo, olha só. Veja aqui. A gente tem aqui, ó, um monômero. O que é um monômero? É uma molécula única, mono, tá? Única. E a gente quer mostrar como que elas vão se ligando aqui, ó, todas elas até formar o que a gente chama de polímero. Polímero, então, são várias ligações de um mesmo monômero. Então, vai repetindo, elas vão se ligando. É um efeito correntinha. Então, você pega ali um elo, liga no outro, vai ter uma corrente no final, tá bom? Como que acontece essa ligação aqui, professor? Como é que isso aqui acontece? Vamos ver. Bom, quando um carboidrato, por exemplo, aqui no caso uma glicose, né, ela se junta com outra, aqui, ó, eles fazem uma ponte, vai ter uma ligação química que vai acontecer aqui, ó, tá bom? E essa ligação ela é chamada de ligação glicosídica. Posso esquecer, professor, esse nome estranho? Não pode esquecer que chama glicosídica. Então, toda ligação entre carboidratos é uma ligação glicosídica, entre um carboidrato e outro carboidrato, tá bom? Ok? Essa ligação glicosídica, ela vai fazer com que haja uma reação secundária. Que reação é essa, professor? Olha só, toda vez que tiver uma reação, né, que causa uma ligação glicosídica, uma molécula de água ela é perdida, vai produzir água. Então, opa, se eu estou produzindo carboidratos de cadeia longa, ou seja, eles vão se ligando, cada ligação eu libero uma molécula de água. Então a gente chama isso de reação de desidratação. Aqui, ó, a água está sendo expelida, tá bom? Por que que isso acontece? Olha aqui, ó. Olha aqui para baixo agora. Olha aqui. Vamos olhar. Opa. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui embaixo, ó. A gente tem entre um carboidrato e outro carboidrato essas ligações, essas hidroxilas que estão aqui nas pontas. E aí o que que acontece, pessoal? Essa ponta aqui, ó, tem hidrogênio, aqui tem outro hidrogênio e oxigênio. Quando a gente junta dois hidrogênios com oxigênio, o que que aconteceu? Água, aqui, ó, liberação de água, certo? E aí, como esse oxigênio vai ficar sozinho, ele faz a ligação com outro carboidrato, fazendo então aqui, ó, a nossa ligação glicosídica, tá bom? Ok?
Então não esqueça, sempre que tiver uma ligação de um carboidrato monossacarídeo com outro monossacarídeo, conectou aqui, foi uma ligação glicosídica, tá bom? E para isso acontecer, desidratou uma molécula de água, não esqueçam, isso é importante, tá bom? Continuando, se eu vou ligar monossacarídeos, eu vou ter agora a formação de oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos podem ser formados de 2 a 10 monômeros, ou seja, eu posso juntar aqui de 2 a 10 carboidratos e eu vou chamar de oligosacarídeos. Mas, para nós, dentro desses oligosacarídeos, o que mais chama atenção, o que mais importa, são os disacarídeos. Então, di2, ou seja, aquelas moléculas formadas por 2 monossacarídeos. Então, são disacarídeos. Vamos conhecer esses disacarídeos e entendê-los, né, um pouquinho, tá bom? O organismo humano absorve apenas monossacarídeos. Não esqueça isso, tá bom? Deixei bem enfatizado. A partir de agora a gente não consegue mais absorver. Conseguimos digerir, quebrar para voltar a ficar um só. Então, quebrar essa ligação através de enzimas que vão trabalhar aqui. Mas a partir de agora a gente não tem mais capacidade de absorvê-los, tá? A gente pode digerir, mas absorver ainda não, tá bom? Ok. O primeiro disacarídeo importante é a maltose. Maltose. Então, se você está aí assistindo na sua casa, repita comigo. Maltose. Vamos lá mais uma vez? Maltose. Ok? A maltose, ele é um carboidrato, né, um disacarídeo, que ele é muito utilizado, principalmente aqui em suplementação. Como a gente vê aqui, ó, a maltodextrina, tá bom? A maltodextrina é um suplemento energético para aquelas pessoas que vão estar fazendo principalmente uma atividade esportiva, e essas pessoas têm um gasto calórico maior do que ela consegue consumir. E aí o que acontece? O corpo dela precisa gastar muita energia, né, para atletas, né, pessoas aí que fazem atividade física constante e tudo mais, ela precisa gastar muita energia, né, para ter atividade física, chegar nos resultados dela, mas ela não consegue comer esse tanto de energia, né? Ela não consegue, então ela precisa suplementar. E aí vem o uso da maltodextrina, né, que é justamente uma concentração muito grande, principalmente de maltose, tá bom? Bom, o que é a maltose? Por que a maltose ela é utilizada muito para isso aqui? Porque olha só, a maltose ela é a união de glicose com glicose, certo? Então, o que aconteceu? Juntei uma glicose com a outra, produzi maltose, certo? E essa maltose, ela é bem fácil de ser digerida, porque é só uma ligação para desfazer. Então, vai vir uma enzima aqui, ó. Tem uma enzima, vou aqui o nome dela, chamada de maltase, tá bom? Quando a gente tiver, principalmente lá no intestino delgado, tem uma enzima que vem aqui, ó, e ela atua nessa ligação. Ela desfaz a ligação, certo? Então, aí, ó, vai romper essa ligação. Aí o que acontece? Libera a glicose, o organismo absorve, tá bom? Absorveu a glicose, energia para o cara fazer a atividade física do jeito que ele quiser, tá bom? Mas eu acho maltose, né, natural, além dessas que a gente pode comprar aí nas lojas de suplemento? Claro, principalmente aqui, ó, em cereais, em grãos, tá? A gente encontra, tá, algumas maltoses, tá bom? Certo? A gente talvez não encontre a maltose direto, mas a gente vai encontrar o amido. Aí a gente vai digerir o amido até chegar na maltose. Já já a gente fala do amido, tá bom? Próximo disacarídeo importante é a lactose. Eu falei que a gente ia falar dela. Lactose. Ah, quem aqui conhece uma pessoa que é intolerante à lactose? Eu conheço, tá? O que é a lactose? A lactose é quando a gente tem a junção da glicose mais uma galactose. Então elas se juntaram, olha, se conectaram e viram uma lactose. A gente encontra no leite e nos derivados. Aí a gente tem aquelas pessoas, né, que tem um quadro de intolerância. Então, o que é essa intolerância, professor? Por que ela tem intolerância? Essa intolerância pode vir de causas diferentes. Pode acontecer o seguinte: a pessoa ter uma reação alérgica à lactose, ou seja, o organismo acha que a lactose é algo nocivo e ataca essa lactose, né? E o sistema imunológico da pessoa começa a atacar. E isso vai criar, né, uma adversidade muito grande para ela, dor, cólica intestinal, né? E muito ruim, negativo para a pessoa, tá bom?
E tem algumas pessoas em que ela não consegue produzir a enzima que destrói a lactose. Porque como a gente já viu, a lactose não é absorvida, né? Eu tenho que quebrar essa lactose para liberar a glicose de novo e liberar a galactose. Esses aqui eu absorvo, a lactose não. Então o nosso corpo tem uma enzima que é liberada lá no intestino delgado, chamado de lactase, certo? Essa enzima é a enzima que consegue vir aqui, né, e destruir essa ligação, certo? Algumas pessoas geneticamente não produzem a lactase ou produzem uma lactase que não funciona. E aí o que acontece? Essa lactose vai ficar para as bactérias do intestino digerirem. Como as bactérias vão receber muito carboidrato, elas vão fermentar, vão produzir gases, a pessoa passa a ter dores abdominais, gases, vai soltar muito pum, né? Vai dar diarreia na pessoa em alguns casos, tá bom? E isso vai causar dor, vai causar desconforto para a pessoa, certo? E aí, então, ela é intolerante à lactose. Então, a gente tem os fatores, né, alérgicos e tem os fatores enzimáticos, né? E todos eles vão causar problemas. Aí, hoje no mercado, a gente tem, né, vários elementos que são zero lactose. Pessoas que eu conheço às vezes falam, às vezes o efeito não é tão bom assim não, tá? Tem que tomar cuidado, tem que testar aí para ver o que funciona e o que não funciona, né? Eu particularmente não conheço, certo? Mas a gente tem vários, aí tem leite, tem iogurte, tem queijo, requeijão, zero lactose, aí vários, tá bom? Aí, inclusive, aí, se alguém tiver algum problema, conhecer alguma coisa, depois comenta aí e fala aí pra gente, tá bom? Sobre a questão zero lactose. E o próximo disacarídeo, que vocês conhecem muito, mas não por esse nome, é a sacarose. O que é a sacarose? Sacarose é o açúcar que a gente tem na nossa casa. Então, se você for lá na sua cozinha agora pegar açúcar, aquilo é o quê? Sacarose. O que é a sacarose? É quando eu tenho glicose mais frutose, tá bom? A gente encontra muita sacarose, principalmente nas reservas energéticas das plantas. Então, aqui, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, ó, a gente tira o açúcar de lá, tá bom? Alguns países usam a beterraba, tá? Não tem cana-de-açúcar lá no país, igual tem aqui no Brasil. Na Europa usa bastante beterraba. E alguns países, como os Estados Unidos, usam milho, tá bom? O milho tem bastante amido, né? E também a gente acha sacarose lá, tá bom? Certo? Como fonte de energia. Então a gente viu aí os 3 disacarídeos importantes, né? A gente viu maltose, lactose e sacarose, beleza? Estão acompanhando aí comigo? Ok. Bom, e os polissacarídeos? Os polissacarídeos são formados por mais de 10 monossacarídeos, então já são estruturas longas, né? 10, mais de 10, 11, 12, e tudo mais. E os polissacarídeos, eles têm uma propriedade importante, eles são insolúveis, olha só, insolúveis em água. O que isso significa? Que se eu misturar ele na água, ele pode até misturar ali no momento, mas eu paro um pouco, eles vão descer, vai precipitar, vai ficar lá. Eles não se dissolvem na água, tá bom, pessoal? Não tem solubilidade. Por quê? Porque a cadeia é grande, ela é muito longa, então ela não se dissolve na água, tá bom? Isso é significante para nós, tá bom? Vamos explorar essa imagem aqui, ó. O que a gente tem aqui? Né? Deixa eu isolar aqui e fazer para vocês verem. Aqui a gente tem, olha só, um monômero, aqui a gente tem outro monômero, né? E aqui a gente tem outro monômero, certo? Só que o que acontece? Dentro desses monômeros que a gente viu, né? Aqui nessa estrutura molecular está mostrando para nós o seguinte, olha, essa estrutura que está no meio se repete de 300 a 600 vezes. Olha aí. Né? Na verdade, isso aqui é um número, pode ser mais, inclusive. Tem alguns carboidratos com mais de 1000 moléculas associadas. Então, imagine isso aqui repetido aí 300 vezes, é o tamanho da molécula, tá bom? Isso é um polissacarídeo, tá bom? E os polissacarídeos são importantes para a gente conversar sobre eles, tá bom? Primeiros polissacarídeos que nós vamos ver são os polissacarídeos energéticos. Então, da mesma forma que a gente tem carboidratos monossacarídeos energéticos estruturais, a gente tem polissacarídeos energéticos estruturais. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Tudo bem? Dá uma respiradinha, né? Bom, então vamos lá.
Pessoal, polissacarídeos energéticos, de onde que vem? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que polissacarídeos energéticos, eles são formados como uma reserva. Então, olha aqui, ó, alguém fez uma reserva de energia e essa reserva de energia, certo? Foi em forma de polissacarídeos, tá bom? Então, agora, prestem muita atenção. As plantas, os vegetais como um todo, eles fazem armazenamento de energia, né, em carboidratos. Eles produzem o que a gente chama de amido. Então aqui, ó, o polissacarídeo chamado de amido, certo? Somente os vegetais produzem amido. Nós, animais, nós produzimos outro tipo de polissacarídeo, é o glicogênio, tá bom? Então, é o glicogênio. Tá bom? Quando a gente for estudar metabolismo energético, ou na aula de metabolismo energético, a gente vai falar muito do glicogênio. Tá certo? Então, veja bem, as plantas armazenam em forma de amido, os animais em forma de glicogênio, tá bom? Tanto que é famoso, né, a famosa maisena, mas o produto é o amido de milho, né? Então, a gente tem, mas pode ser outros tipos de amido, por exemplo, amido de mandioca, polvilho. Certo? Aquele polvilho que faz aquele pão de queijo, aquele biscoitinho gostoso, certo? Então, é amido, tá bom? Então, o amido é uma molécula gigantesca com várias repetições de glicose. Então, a gente tem ali centenas de moléculas de glicose. Então, ela vai compactando esse excesso e guarda, certo? Onde que a planta armazena isso? Pode armazenar nas folhas, nos frutos, na raiz, no caule, depende da espécie. Então, por exemplo, a mandioca, né? A raiz está lá, a cenoura, a beterraba, né? Então, bastante amido ali. Tá bom, pessoal? A cana-de-açúcar, por exemplo, né? Tá no caule, tá? Então, a gente tem vários lugares de reserva de amido. Nos animais, tá bom? A gente tem o glicogênio, tá bom? Onde que a gente reserva glicogênio, né? Os animais, eu não sei se eu coloquei, mas deixa eu ver aqui. Os fungos também reservam glicogênio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, né? Tá, vamos voltar aqui para eu falar um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, o glicogênio, você pode anotar aí, tá bom? Além dos animais, fungos, tá? Fungos, eles armazenam energia em forma de glicogênio, tá bom? Então, não esqueça aí. Nos animais, onde que estoca glicogênio? Nos músculos, tá? Mas a quantidade é pouca e principalmente a gente armazena no fígado, tá bom? O glicogênio fica armazenado no fígado, certo? Então, não esqueça aí, ó, nos animais, principalmente no fígado e nos músculos, tá bom? E nas plantas, na raiz, no caule, né? Depende da planta, ok? Ótimo. Então aqui tá falando, ó, amido, reserva dos vegetais, glicogênio, reserva dos fungos, tava de cá, ó, e animais, tá bom? Ok? Não esqueça isso, certo? E os polissacarídeos estruturais, ou seja, aqueles que são produzidos, mas não são fontes de energia. O primeiro deles é a celulose, que vocês mais conhecem. A celulose, ela é a principal integrante da parede celular. Essa estrutura que vocês estão vendo grossinha aqui, rígida, que protege a célula vegetal, tá bom? Então, olha lá, isso é a celulose, tá bom? É um polissacarídeo, belezinha? E nós temos um outro polissacarídeo importante, que é a quitina, tá bom? A quitina, ela é uma estrutura, né? Vai dar um pouquinho de rigidez, é usada nos fungos, como vocês estão vendo aqui nos cogumelos, tá bom? Utilizada aqui. E também é utilizada por alguns animais artrópodes, né? Deixa eu ver se eu deixei a imagem aqui, ó. Aqui tem a planta, né? Lá, ó. Toda a madeira aqui, grande parte de celulose, não é só celulose, mas tem bastante. E ok. Então, aqui, ó, a gente tem a quitina e fungos animais, certo? Só continuando aqui. Opa, aí beleza. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso de uma cigarra, né? Vocês já viram que a cigarra deixa essa casquinha nas árvores aqui? Quem já viu?
Quem já viu aí essa casquinha da cigarra? Quem já? Essa casquinha que vocês estão vendo aqui, ó, que a gente chama de exoesqueleto. É um esqueleto externo que os artrópodes produzem. E esse exoesqueleto ele é formado principalmente de quitina, tá? Esse polissacarídeo que tem aí, tá bom? Tem vários animais aí, né? Quando fazem a muda, deixam isso aí. Ok? Continuando aí, então, ó, celulose, composição de paredes vegetais, células. Quitina, formação de parede celular nos fungos, né? E carapaça dos artrópodes, tá bom? Para encerrar a nossa aula de carboidratos, né? Até porque o tempo está batendo aí, vamos fazer uma análise importante aqui agora da questão energética, né? Do processo como um todo no ser humano. E deixar o gancho aí para a aula de lipídios, tá? Que vem depois dessa. Vamos recapitular. Os carboidratos, né? Deixa eu ver aqui, vou de azul, tá? Vou de azul. Então, olha lá. Os vegetais passam por um processo, né, importante, metabólico, que produzem carboidratos como a glicose. Como é que chama esse processo? Fotossíntese, tá bom? Então, através da fotossíntese. Tanto que a gente está vendo aqui, ó, água mais luz, né, mais CO2. Né? Então, a gente tem, né, todos esses componentes aí entrando no vegetal. Através da fotossíntese, produzir o que, gente? Glicose, tá? Então, a gente tem a glicose. A gente vai usar a glicose como fonte aí para o nosso estudo, certo? Então, tá ok. Essa glicose pode se juntar e formar frutose, pode formar celulose, pode formar amido, pode formar galactose, tudo, tá bom? Vamos partir do pressuposto que a gente se alimentou de amido, tá? Então, você comeu aquele salgado na escola, tudo que tem farinha de trigo, bolo, rosca, pão, polvilho, tapioca, pamonha, macarrão, macarronada, lasanha, sanduíche, ajuda aí, gente, né, tudo, né, tem carboidrato. Então tem amido. Esse amido, quando a gente se alimenta, ó, chega lá na boca, ele vai sofrer a ação, ó, o amido, de uma enzima chamada amilase salivar. Então, na saliva, a gente já produz uma enzima, né, que começa a quebrar aquela molécula de amido. Lembra que são milhares aqui? Milhares não, né? São centenas de glicose. Então, ela já começa a fragmentar, né? Geralmente vai separando e liberando pequenos carboidratos, as maltoses já começam a ser liberadas na boca. Por isso que é importante mastigação e salivação, né? Porque a digestão química começa na boca, tá? A física também, né? A digestão de uma forma geral começa na boca, tá bom? Continuando aqui, ó, a amilase vai liberar, né, a maltose, e a maltose, quando chegar lá no intestino delgado, vai sofrer a ação daquela enzima que eu falei, a maltase. E aí libera o que? Glicose, ó. Então, veja só que interessante, a planta faz fotossíntese e ela produz glicose e forma um pacote chamado de amido. Eu comi esse amido, mas eu não consigo absorver. Lembra que ele é insolúvel em água? Então, o que o organismo começa a fazer? Começa a picar, né? Faz a digestão, a quebra dessas moléculas para liberar a glicose. Então, eu construí amido e destruí o amido. Né, um processo biológico. Quando essa glicose está liberada, ela é um monossacarídeo e ela é absorvida. Lembra que só os monossacarídeos são absorvidos? Então eles são absorvidos no intestino, caem na corrente sanguínea e aí o que acontece com eles? Eles vão aqui para o sangue, certo? Então, quando chega lá no sangue, as células vão absorver essa glicose, né, por transportadores que tem na membrana. A glicose entra dentro da célula. E aí, a glicose não é um carboidrato energético? Não é um monossacarídeo energético? A célula vai construir em cima disso aqui o quê? Energia, certo? Então, ela vai construir energia. A primeira coisa que a célula pode produzir com glicose é o ATP que a gente falou, certo? Primeiro, é o ATP. Então, o ATP está aí sendo produzido. Só que às vezes a célula não está gastando muito ATP, né? Por exemplo, você foi lá à noite, deu um rolê, comeu, mandou lá um sanduíche, comeu batata frita, mandou um copão de refrigerante,
mandou um sorvetão, chegou em casa, né, deitou um Netflix relaxado, foi dormir e pronto. O que o corpo vai fazer com esse tanto de glicose que você fez? Ele, né, digerir. Que tanto de glicose? Um pico de glicose no sangue daquele tanto. As células começam a absorver. Opa, beleza, manda glicose. A célula está absorvendo glicose. Só que essa célula está gastando pouco ATP. Está lá tirando um soninho relaxado. E aí, não estou gastando esse ATP. O que a célula vai fazer então? Se esse gasto de ATP está baixo, ela vai estocar essa glicose. Porque é energia. Porque lá na frente, vamos supor, no outro dia você acordou de manhã, foi, né, pedalar, fazer caminhada, foi natação, sei lá o que você foi fazer, e não comeu. E aí então o que acontece? Opa, vou montar um estoque de glicose. Então a gente começa a construir de novo. Pega a glicose, mais uma glicose, mais uma glicose, mais uma glicose, e constrói lá o polímero de glicose, glicogênio. Só que a célula, ela não armazena muito glicogênio. A gente viu que as células que armazenam glicogênio, fígado, músculos, certo? Só que a nossa reserva, principalmente nós, animais vertebrados, né, especialmente os mamíferos, a gente não faz uma reserva de carboidrato grande. A gente armazena energia, principalmente de que forma? Gorduras, certo? E aí o que acontece? Essa glicose que está em excesso, né, além de ser transformada um pouco em glicogênio, o que as células fazem? Principalmente as células do fígado. Transformam esse excesso de glicose em triglicerídeos, né? Triglicérides. E aí o que vai acontecer? Esses triglicerídeos são gorduras, tá bom? E aí a pessoa começa então a armazenar gordura, tá bom? Vai armazenando gordura e vai ficando gordinho, tá bom? Pessoal, essa foi então a nossa aula de carboidratos, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, né, bastante sobre esse assunto. Depois a gente fala mais sobre composição química, né? Principalmente dando continuidade aí nas gorduras, né? Então a gente produz gordura, né? Certo? Então espero que você não se perca nisso, tá bom? Tem gente que me pergunta, só para finalizar, sobre os triglicéridos aqui. Você pode pegar um exame de sangue e ver lá: ah, professor, minha mãe tem muito triglicéridos. E aí ela cortou gordura, ela não está comendo mais fritura, não come, diminui o uso de óleo e tal. Isso aí vai ter efeito? Vai em outras questões. Mas sobre triglicéridos, não é você se alimentar de gordura. É uma alimentação excessiva de quê? Carboidrato. É carboidrato que vira gordura, tá bom? Em excesso. Aí, mas minha mãe já cortou o açúcar do café, do suco, tá usando adoçante, que tal e coisa. Mas não adianta, ela comendo a pamonha, tô comendo arroz, tô comendo macarrão, certo? Por isso que a gente tem que entender que açúcar são carboidratos, mas nem todo carboidrato são açúcares, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Paz no coração, um abração e até a próxima aula, beleza?